Ora, muito boa tarde, muito obrigado mais uma vez por estar aqui connosco nestes nossos programas sobre a nossa fé aos domingos, também repetidos já terça-feira, e que também lá de vez em quando vós podeis ver no YouTube, também na página de Facebook e também mesmo do próprio canal, em que agora já não há desculpa por perder o programa ao domingo ou à terça. Pode-se ir até ao YouTube e ver lá as nossas caras. E mais que as caras, as nossas palavras também. Essas não se vê, não é? E essas agora não é só ao domingo e à terça, agora é a qualquer momento que tu queiras, não é? Isto quer dizer qualquer coisa. É para bem ou para mal. Está bem, então o meu nome, para quem já não sabe, o nome é Isaac e estou aqui com o Sr. Padre Raul Marta. Aqui, eu acho quase que de uma maneira nós somos como... agora esquece-me o nome em português. Num estante dos livros em que tem cá como umas duas pedras a aguentar os livros no meio. Sim. Como é que se chama? Olha, ok. Agora também esqueci, não é? Neste momento também não sou capaz. Bem, mas isso para dizer que nós quase que somos no oposto destes anos de estamos aqui ao sacerdócio. Lado, estamos ao lado de uma montanha de livros, não é? Mas estamos ao lado, não quer dizer que os tenhamos lido todos. Não. Mas lemos alguns. Lemos alguns com mais fotografias do que letras suportes. Até. São os suportes. Os suportes, isso mesmo. Em que o senhor é o suporte, assim com mais experiência, já sabe. Pobrezinho. E está cá um neste lado. Isto tudo depende do carujo. E há suportes que já têm carujo. Muito bem. Nós estamos aqui celebrando o batismo do Senhor, assim que o menino está crescendo depressa. Nasceu há pouco tempo, agora já está a ser batizado e já não é um menino, já é um homem. O Nosso Senhor foi batizado, segundo a tradição da Igreja, aí por volta de uns 30 anos. Assim que isto é que foi um crescer. Não se batizou de menino. Não. Apesar do pai e da mãe serem muito religiosos. Já repararam que os pais do menino Jesus eram tão religiosos e com tantas profecias atrás, etc. E ele só se batizou em adulto, não é? Sim, mas nós hoje estamos a batizar crianças também. É preciso pôr um ponto e vírgula nessa história em que já sabe que o batismo não fazia parte da cultura e religiosa judaica. O batismo vem aí com aquele tal Batista, aquele tal João, que veio pregar isso. Se não tivéssemos no programa que estamos, eu contaria uma pequena história em termos da anedota a esse respeito. Mas vamos ao batismo de Jesus, se calhar para passar pelo nosso batismo. Exatamente. Até porque é que nos batizámos de crianças. E se calhar talvez não fosse muito mau a nossa Igreja voltar às origens e começar também a batizar só as pessoas com a idade do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele se batizou. Penso eu. Às vezes vem-me isto à cabeça. É isso, eu acho que essa ideia nunca me veio à cabeça. Essa ideia não cabe na tua cabeça. Vamos talvez vamos começar pelo Evangelho. Ok. E talvez o Evangelho nos diga quem foi o padrinho de Nosso Senhor. De São Lucas. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos pensavam em seus corações se João não seria o Messias. João tomou a palavra e disse-lhes: Eu batizo-vos com água, mas vai chegar quem é mais forte do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele batizar-vos-á com o Espírito Santo e com o fogo. Quando todo o povo recebeu o batismo, João também foi batizado. E enquanto orava, o céu abriu-se e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corporal, como uma pomba. E do céu fez-se ouvir uma voz: Tu és o meu filho muito amado, em ti pus toda a minha complacência.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, nós temos aqui a narração do batismo do Senhor, em que encontramos aqui esses dois primos, que há pouco tempo muito falámos e vimos nas nossas missas, João e Nosso Senhor, Jesus, em que tecnicamente eram primos. Aqui já estão bem grandes. João, que estava no deserto proclamando arrependimento dos pecados, proclamando uma renovação, e aí vai Nosso Senhor também para ser batizado. E eu acho que é sempre aquela pergunta, então, será que Nosso Senhor Jesus precisava de ser batizado? Pois, eu sinceramente até penso que não, mas também penso que sim. Sim. Depende do sentido, do significado profundo que lhe damos a isso. Se João Batista batizava pregando às pessoas que era necessário mudar de vida, e podemos recordar rapidamente algumas coisas que ele dizia na sua pregação: aquele que tem 2 túnicas, dê uma a seu irmão, aquele que não tem, aquele que maltrata os outros, etc, não maltrate, aquele que tem soldados às suas ordens, não seja bruto, nem déspota, seja mais humilde, etc. É preciso endireitar os caminhos do Senhor, quer dizer, é preciso endireitar as vossas vidas, porque o Messias vem aí, é preciso fazer penitência, é preciso converter-nos para sermos os melhores, e então, quanto mais o homem e as mulheres forem melhores, endireitarem as suas vidas, aplainarem aquilo que é áspero, que é duro, que fere, quanto mais bons forem, quanto melhores, mais bom é ser melhor, quanto melhores forem, se calhar, mais os homens e os caminhos dos homens favorecem o nascimento de Deus, a proximidade de Deus, etc. Se calhar hoje, para mim, não me custa nada entender quanto melhor eu for, ou quanto melhor tu fores, ou qualquer um de vós, quanto melhor formos, mais Deus fala em nós, mais o rosto de Deus estará presente. Quanto melhor eu for nas minhas ações, na minha verdade, na minha justiça, na verdade com que faço as coisas, mais Deus sai. Portanto, o batismo, João estava a batizar, estava fazendo um batismo de penitência. Sim. Nesse sentido, não creio que Jesus tivesse necessidade de se batizar. Não tinha. Acreditamos que Jesus não tinha como filho de Deus. Sim, tal e qual como uma criança também não tem necessidade de batizar. Exatamente, porque como a criança também não tem necessidade. Sim, a criança. Mas há um outro batismo que é diferente. Há um outro batismo que é um batismo de missão, Exatamente. de compromisso. Porque o batismo de São João é um batismo incompleto. E ele mesmo o diz: eu batizo-vos só com água. Sim. Mas vem um que vai lhes batizar Vem com um água batismo e que é com no o Espírito. Espírito Santo, Com o Espírito Santo. Portanto, como batismo, na nossa linguagem muito mais moderna e muito mais costumada, como batismo para nos libertar do pecado, mesmo que seja original, porque a criança, se tiver pecados, é só o original, mas como filho de homens e de mulheres pecadores, e nascemos inclinados ao mal, E o que é isso? A melhor maneira de entender o pecado original é essa tendência dentro do ser humano para isto não para podia pecar. ter tendência ao pecado. Nesse sentido, não precisava de ser batizado. Mas se o batismo é também uma missão, Sim. reparemos o que é que a Igreja diz, o que é que a Igreja dizia aos antigos quando se batizavam, aos homens quando ouviam pela primeira vez, ou ouviam os apóstolos falarem de Jesus Cristo, da sua missão, do que ele disse, do que ele ensinou, e então aceitavam, acreditavam nisso, o bispo fazia-lhes aquelas perguntas
Tu crês em Jesus Cristo, que é Filho de Deus, que é isto, que é aquilo, que veio a este mundo e que morreu e que ressuscitou. Tu crês? Ah, sim, eu creio. E tu queres viver como Ele, estás disposto a viver como Ele ensinou? Oh, sim, eu quero. Então, batiza-te. Isso significava um compromisso. Tu queres, tu prometes. Nós hoje dizemos aos pais, vocês prometem fazer isto, fazer aquilo. Antigamente não era a criança, era o adulto, porque o adulto é que podia responder. Por isso é que eu dizia há bocadinho meio a brincar, mas também meio a sério. Talvez se a Igreja fosse um bocadinho lá para trás, não fosse muito mal nos dias de hoje. Eu acho que talvez foi por isso que a Igreja separou o batismo e o crisma das crianças e para crismar-nos assim já como adultos. E de uma certa forma o crisma, como nós o temos hoje, é esse batismo como antigo, em que pergunta-se a esse indivíduo que já tem os seus, no mínimo, 15, 16, que já é a sua própria pessoa, em que se pergunta as mesmas perguntas. Sim, mas apesar... Sim, eu concordo contigo plenamente, mas de qualquer maneira há aí, ou pode haver uma pequena interrogação. A Igreja ainda continua a chamar ao sacramento do batismo e ao sacramento do crisma sacramentos da iniciação. Sacramentos de iniciação. Ok. Ainda é o sacramento da iniciação. Também não falta quem pense na Igreja que o crisma não deve ser chamado o sacramento de iniciação. É o sacramento da confirmação. Confirmação na fé. Porque assim se chama em inglês. Em vez de crisma, é a confirmação na fé. E a confirmação é já uma atitude em que realmente a pessoa, com sentido de responsabilidade, é confirmada na fé. Sim, mas eu acho que, de uma certa maneira, o sacramento verdadeiro da real confirmação é o da Eucaristia. Sem dúvida. Sim, porque nós, em qualquer uma idade que seja, quando vamos lá comungar, não é só comer um pãozinho que todos comem. Não é isso que faz a comunhão, mas é assim o aceitarem estar em comunhão com a fé e com tudo que representa. E se calhar até por causa disso, que o sacramento central é o da Eucaristia, desde que o Papa Pio X, desde que o Papa Pio X permitiu que as crianças aos 6 anos ou 7 anos recebessem o sacramento da Eucaristia, então depois passou o batismo e a confirmação para sacramentos de iniciação, chamados... Mas isso, no fim de contas, são uma questão de linguagem e de coisas. Creio que o mais importante... A mim, sinceramente, não me custa nada estas duas coisas. Olhando à história e olhando à história, se no princípio é aceitável, evidentemente, quem é que mais assistia à pregação ou às catequeses, ao ensino dos apóstolos. Se calhar muito mais eram os adultos. Portanto, era normal, e aliás os testemunhos que vamos à Bíblia, os Atos dos Apóstolos, aqueles que se batizam, etc., são pessoas adultas que realmente ouvem o anúncio do nascimento, de vida pública, de pregação e de ensino, de mensagem, etc., etc., e creem, aceitam Jesus Cristo, aderem a Jesus Cristo. Então, batiza-te. Mas também a gente, temos que fazer o tal intervalo, mas também, séculos mais tarde, em situações europeias, onde todo o mundo era cristão, todo o mundo era batizado, todo o mundo ia à igreja, todo o mundo rezava, tal, então que os seus filhos, que foram fortemente catequizados na igreja e na família, não fossem postos de parte da comunhão, da Eucaristia, fossem postos de parte porque não estavam batizados.
E a Igreja, para mim, acho naturalíssimo, então aceitou. Se eles são cristãos, estão educados, pronto, estão formados nisto, vamos pôr cada vez mais cedo... Porque eu acho, de uma certa forma, o que fez essa mudança foi o nosso entendimento do que é a graça do batismo, a graça de Deus em geral. Talvez podíamos retomar... Mas nos dias de hoje, se calhar, se fôssemos para aquela prática que hoje se faz no RCIA, para adultos, aquele catecumenato, aquela catequização a adultos, talvez, não sei. Vamos continuar esta reflexão. Temos que fazer o tal intervalo. Olha, não se vão embora, que a gente também não vai. Mas descansamos um bocadinho. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. Então, o que era prometido, pelo menos hoje foi cumprido. Cá estamos outra vez para continuar falando sobre o batismo do Senhor, que é falando do nosso próprio batismo, que é tão essencial para a nossa fé como cristãos e como ser cristãos. Então, antes do intervalo, nós falávamos sobre, de uma certa forma, que é uma pergunta que nos fazem sempre ao nosso povo católico, que é porque é em criança e não em católico? E como muitas vezes dizem, depois ou estão com os olhos fechados, o que é que eles percebem ou entendem? E de uma certa forma nós é confiar que vai ser os pais, que cada pai é que vai ser os catequistas mais importantes na vida das crianças, e que são eles os que vão transmitir. Não tenhamos nenhuma dúvida disso. Que os pais serão os primeiros catequistas, os primeiros mestres dos seus filhos, olhando à psicologia infantil e olhando à nossa própria história e olhando, não é preciso ir mais longe. Vamos à nossa própria história. As coisas, se não são os nossos pais, as nossas referências, para o bem ou para o mal. Eu também podia-se adicionar, como por exemplo, avós, em que muitas vezes são os nossos parentes. Os pais, aqueles que têm a autoridade, digamos, a autoridade moral, que segue a linha da paternidade e da maternidade. Exatamente. E eu acho que para as nossas comunidades, em que nós sabemos que a realidade é que muitas avós estão agora a ouvir o nosso programa, em que o vosso papel na evangelização dos vossos netos é muito importante. Mas quando falamos dos nossos avós, há aqui um problema que nós podemos constatar. Os nossos avós, muitas das vezes, foram os nossos catequistas, mas falavam a sua linguagem, evidentemente, a sua linguagem de fé e transmitiam-nos as suas convicções religiosas e os seus saberes, os seus hábitos, etc. Mas também transmitiam não apenas os deles, também transmitiam os dos seus filhos, que seriam os nossos pais. Portanto, os avós, quando eram nossos catequistas, no meu tempo, ou mais ou menos, portanto, o meu pai e os meus pais estavam de acordo com aquilo que os meus avós me ensinavam. Hoje temos um problema um bocadinho diferente. Às vezes os avós, então os nossos avós portugueses, querem transmitir aos seus netos a sua fé, que já não é bem nem sempre a fé dos pais dos seus netos, que são os filhos deles. E é um dilema, mas é melhor transmitir do que não transmitir nada. Especialmente se vêem que os pais não o estão fazendo. É um dilema. Às vezes há certos problemas que este dilema traz. Os avós estão convencidos e choram, coitadinho do meu neto, ai Jesus, porque o pai ou a mãe não se importa de batizar o seu filho.
E eu, por exemplo, eu tive um problema forte e a senhora ficou sem me falar durante muito tempo, já há uns anos bons. No princípio de eu estar aqui, uma senhora veio ter comigo um dia para eu batizar os seus 2 netos e era preciso, naquele momento, era preciso rápido, porque os netos estavam na sua casa, tinham vindo passar uma semana à sua casa e estavam fora da casa dos pais. E, portanto, ela sabia, tinha a certeza que os pais não queriam que os seus filhos fossem batizados. E ela queria que eu batizasse os filhos às escondidas. E, evidentemente, depois eu neguei, eu disse que não podia fazer aquilo. E a senhora pareceu-lhe mal em 2 sentidos, porque não fiz a vontade dela, mas também lhe pareceu mal na sua convicção de fé, que eu não estava a ser um bom padre, porque não queria fazer aquilo. Há esse dilema. Por outro lado, também temos a outra verdade, que muitas das vezes temos tantos pais, se calhar muito mais do que devíamos, do que gostaríamos, tantos pais que querem que os seus filhos sejam batizados, mas não querem nada com a igreja, nem nunca põem os pés na igreja. Alguns vão lá naquele dia e a responsabilidade, quando estamos a batizar uma criança, cai para os pais. Temos ali alguns padrinhos, enfim, se não cai nos pais, cai nos padrinhos, porque a lei, a norma, pedimos padrinhos então responsáveis dentro da igreja, mais isto, mais aquilo, mas todos nós sabemos como por vezes somos habilidosos em fazer certas curvas, mesmo com os padrinhos e tal. Portanto, muitas vezes, aquilo que se fazia antigamente, dentro de um ambiente universal religioso, todo o mundo era religioso, todo o mundo era batizado, todo o mundo era cristão, de maneira que, como havia na minha escola, quando eu era miúdo, estavam dois colegas meus que não eram batizados. A primeira coisa, quando o padre lá aparecia a visitar a escola, era: senhor padre, este e aquele não são batizados. Quer dizer, não ser batizado dava nas vistas. E nós percebíamos que dava nas vistas. O povo falava. E nós, crianças, então, era logo: aquele e aquele não são batizados. Hoje, se calhar, não dá tanto nas vistas, não é? A Igreja tem que repensar nisto. E se calhar o Papa, quando diz que este ano e os próximos anos devíamos pensar, redefinir a nossa fé, pensar mais e melhor na nossa fé, realmente queremos ou não queremos, porque o batismo tem esta vertente do crer, não é só creio, eu tenho fé, tem também esta vertente, compromisso. Não há dúvida. Eu acho que, da minha pouca experiência, é que um batizado é sempre um momento de festa e um momento de alegria. Mas quando nós percebemos que é um batizado sem fé, deixa sempre um má gosto na boca. E deixa até na nossa própria pessoa ministros do batismo, agentes do batismo, deixa-nos um vazio muito grande. Eu já, se alguma vez, tenho dito isto sem vaidade nem fingimento, gosto muito de ser padre, não estou nada arrependido de ser padre, eu tenho gostado muito da minha missão, mas às vezes temos certas situações, não sei, pronto, nestas coisas sou mais velho do que tu, às vezes uma pessoa sente-se um bocado boneco, estamos a fazer quase... Perdoem-me a palavra, às vezes estamos a fazer uma palhaçada. Exatamente. Estamos a sentir-nos palhaços. E isso faz-nos pena, quando a pessoa se dá conta. No batismo, todo mundo se preocupa com 2 coisas. Com as fotografias e depois com o almoço ou com o jantar. E o batismo, e até às vezes, muitas vezes, a própria criança, parece que não existe. O que existe é o jantar e o que existe são as fotografias. Mesmo às vezes na própria pessoa dos pais e dos padrinhos. A grande preocupação é esta. E certas coisas. E por amor de Deus. Não é? Exatamente. Eu acho que talvez das minhas maiores brigas até agora tem sido por causa de batizados. E eu acho que cada sacerdote, pelo menos tem sido a minha experiência, chegamos àquele ponto, mas será que vale a pena brigar por isto ou não? E eu acho que muitos, que é o que às vezes acontece, que o nosso povo bem sabe, é que às vezes parece que tem paróquias que aceitam tudo e há outras paróquias que não.
E a razão é que existe, por causa das brigas que acontecem, por causa de padrinhos ou dos próprios pais e de coisas assim, e de batizados sem fé, tem alguns padres que optam por não brigar, não se meterem, deixam passar tudo, se quiserem ter 3 ou 4 padrinhos está tudo bem, como quiserem. E há outros... Põem tudo nas mãos de Deus, Nosso Senhor lá sabe, não é? E pronto, olha, mas o batismo tem um compromisso. Pois é, mas e há outros que tomem a outra atitude, que dizem, não, nós vamos seguir aí as regras, eu quero o bem para a criança. E o que é interessante é que nos olhos, na maioria do povo, o padre que é bem visto é aquele que não se importa e é aquele que deixa passar. Tudo, não é? E eu acho que isso é triste, pensar que um padre bom é aquele que não se importa com a sua própria fé. E se ele é padre, está ali, eu acho que pela fé, para defender a fé. Se ele não faz, quem é que o vai fazer? Tem que exigir um bocadinho e tem que ser coerente. Eu acho que também é preciso usar um pouco de inteligência, não é preciso ser rígido demais, é preciso saber o povo de onde é que vem e tudo isso. Mas nem 8 nem 80. Muitas vezes eu tenho dito, e se me engano, que Nosso Senhor me perdoe, mas muitas vezes eu tenho dito, há coisas na igreja, ou façamos, bem feitas, ou então não façamos. Exatamente. É melhor não fazer. E isto para dizer a alguns dos nossos avós, que às vezes, se é para fazer mal feito, sem interesse dos pais, às vezes é melhor não fazer. E aí melhor... Estamos a banalizar coisas muito sagradas. O batismo obviamente é importante, mas uma pessoa que não é batizada, mesmo que morra, que é a preocupação de muitas pessoas, não quer dizer que vai para o inferno. O que nos salva não é tanto o batismo, embora seja um grande sinal muito importante, o que nos salva é a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus tanto vai mais para os batizados, mas sem dúvida que também vai para até mesmo aqueles que não são batizados. Assim que se vós tens alguns filhos ou netos que não são batizados, o melhor que fazemos é rezar por eles e para que quando eles tenham 18, 19, 20 anos, ao ver o vosso bom exemplo, digam, eu quero ser batizado, e aí fazê-lo como adultos. Então, chegamos ao fim. Muito obrigado e até outro domingo.